sonho para este lugar. E eu cheguei aqui, Diabo meu monge, eu esqueci desse sonho. Eu não lembrava desse sonho. E quando ontem, depois do culto, a gente conversando, eu lembrei desse sonho, né? E eu não sei, eu acredito que Deus colocou esse salmo hoje aqui para me falar alguma coisa para a igreja, porque eu vou contar para a igreja o sonho que eu tive, e eu tenho certeza que esse sonho não foi um sonho qualquer, foi uma revelação do Senhor Jesus Cristo que Deus neste lugar. E eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, talvez você não saiba. Quando você tem um sonho, que você não esquece daquele sonho, pode ter certeza que foi Deus que te mostrou algo naquela noite. Não foi um sonho comum, um sonho normal. Foi uma revelação de Deus para a sua vida. Então aprenda isso, né? Eu tenho isso para mim e não tenho dúvida. Existem sonhos aí que a gente acha que é de Deus, mas 2 dias depois você não lembra mais nada do sonho. E quando é um sonho, uma revelação da parte do Senhor, a gente não esquece. Irmãos, esse verso que eu acabei de ler neste momento, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Nós estamos vivendo, meus irmãos, dias muito trabalhosos na nossa vida. Estamos vivendo dias que muitos crentes, muitas pessoas têm feito muita confusão na sua cabeça. E existem também pessoas que, além dele estar fazendo confusão dele próprio, está confundindo a mente de muitas pessoas. Estamos passando por momentos, a palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo, se você olhar lá no livro de Êxodo, ali no capítulo 20, está os mandamentos do Senhor Jesus Cristo para a nossa vida, meu Ricardo. E muitas pessoas não conseguem, quem sabe, ver a vida dele, como que é habitar debaixo das potentes mãos do Senhor Jesus Cristo. Às vezes acontece em nossa vida, irmãos, de nós viver uma vida totalmente atrapalhada, e aí nós não entendemos, falar, não, mas eu aceitei Jesus, eu estou na igreja, estou indo todo domingo no culto, e a minha vida não tem dado certo, o que está acontecendo comigo? Se nós parar para analisar, irmãos, nós temos que olhar para a Escritura Sagrada, nós temos que olhar os mandamentos do Senhor na nossa vida, e ver de que forma que nós estamos debaixo das mãos de Deus. Jesus, irmãos, Ele é poderoso. O Senhor, de forma nenhuma, o Senhor vai nos descartar a nós, vai nos tirar de debaixo das potentes mãos dEle, porque Ele quer que eu e você, que nós fizemos uma análise da nossa vida, que nós venhamos ver de que forma que nós estamos vivendo, o porquê que alguma coisa não tem dado certo. Estava aqui pensando, a irmã falando da preocupação das pessoas que saíram daqui. O crente verdadeiro, meu anjo, o crente fiel a Deus, que quer morar no céu, ele se preocupa com o próximo. Ele se preocupa com as almas que saíram, que está perdido, que não está mais na casa do Senhor. Glória a Deus. E Jesus, Ele quer isso de nós, meus irmãos. Nós estamos debaixo das potentes mãos do Senhor Jesus Cristo. E Ele quer que eu e você que estamos aqui nessa noite façamos uma análise da nossa vida. Vamos ver que maneira que nós estamos conduzindo a nossa vida de cristão. Qual o testemunho que nós estamos dando para a nossa família, irmão Tiago Monte? Que testemunho nós estamos dando para os nossos vizinhos? Que testemunho nós estamos dando para os próprios irmãos dentro da igreja? Existe uma palavra que fala muito forte no meu coração, o mandamento do Senhor Jesus Cristo, que nós devemos amar a Ele sobre todas as coisas, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Se eu e você, irmão, conseguir amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos, nós não vamos julgar ninguém. Nós vamos analisar de que maneira nós estamos vivendo debaixo das potentes mãos do Senhor. Será que nós estamos agradando a Deus da maneira que nós estamos vivendo? Hoje é o culto de domingo, o culto da família, mas o Senhor Jesus Cristo, Ele quer que
a vida na presença do Senhor. Quando a irmã disse aqui, nessa noite, que muitas pessoas estão vivendo de mal com a família. O ano passado nós fizemos um culto ali em Cuiabá, onde eu estava pastoreando aquela igreja. Eu gosto muito de fazer o culto, irmão Diácono Ângelo, no primeiro dia do ano. A gente vai entrar o ano, primeiro dia já tendo um culto, uma reunião com a família. É muito gostoso cultuar assim. E aquele dia ali o Senhor Jesus Cristo trouxe, porque outras igrejas não costumam fazer culto nesses dias. Eles pegam umas férias aí, né? Glória a Deus por isso, que eles pegam férias. Eu não tiro férias não, porque nós precisamos de Jesus todo momento. Nós temos que adorar Ele todo momento da nossa vida. Então nós não precisamos parar de fazer culto, de cultuar a Deus nos dias festivos. E aquele dia, aquele culto que nós fizemos ali no ano passado, veio muitas pessoas que cultuavam em outras congregações, ficou sabendo que nós íamos fazer um culto, e fizemos um culto abençoado, irmão. Foi uma maravilha, teve muito choro, muita reconciliação. Aleluia. Tinha famílias de Anjo, tinha mães ali que o filho estava preso, e o Senhor Jesus Cristo, eu agradeço muito a Ele, porque eu não sou um pregador da maneira que muitos pregam aí, mas eu agradeço ao meu Deus, porque Ele coloca assim algo muito gostoso para me passar para a igreja do Senhor. Eu sinto que é o Espírito Santo de Deus que está me conduzindo quando eu pego o microfone para falar algo para a igreja do Senhor. Eu fico feliz por isso. E naquele momento eu comecei a falar ali para uma mãe que estava com o filho preso, e ela estava escondendo de todos que o filho dela estava preso. E eu disse para ela, falei, olha, pega o telefone, quando seu filho ligar para você, fala para ele que você ama ele, pede perdão do seu filho. Existem, irmãos, muitos filhos dentro de casa que não falam com o pai, passa, quem sabe, 15, 20 dias sem falar com o pai. E às vezes um amigo do colégio, da faculdade, fica 3 dias sem falar com ele, ele fica louco. Ele fica doido querendo procurar aquela pessoa, querendo aquela amizade, e não sabe dar o valor do pai que precisa valorizar a família. Não sabe o que o pai tem passado, quem sabe, alguns anos atrás, para colocar ele ali naquela faculdade, naquele colégio. Então esse culto que nós fizemos lá foi um culto maravilhoso. Tinha uma senhora que estava com 3 filhos desviados dos caminhos do Senhor. Um deles, diácono da igreja. A esposa traiu ele, desviou dos caminhos do Senhor. Estava perdido no mundo das drogas de novo. O outro também, a esposa traiu, estava perdido no bar bebendo. O outro fazia parte de uma facção da cidade. Eu profetizei para ela naquele dia que ela ia entrar o ano de 2018 abençoada, que os filhos dela iam voltar para a igreja, para a honra e glória do nome de Jesus. Quando nós saímos de lá, estavam os 3 filhos daquela senhora servindo a Deus novamente. Então, meus irmãos, eu estou dizendo isso, eu estou contando esse testemunho, porque nós temos que analisar a nossa vida. Aquele momento que eu falei aquilo para aquela senhora, Deus mandou eu chamar ela em particular e dar um puxão de orelha nela. Eu fiz o que o Espírito Santo de Deus mandou eu fazer. Eu falei, olha Senhor, o Senhor está pedindo para fazer, eu vou fazer, o Senhor se responsabiliza. No momento que eu comecei a falar com aquela mulher, ela ficou brava comigo. Ela, não, mas eu não sei o que, eu não faço isso. Eu falei, não, irmão, eu não sei, se a senhora não faz, o Espírito Santo de Deus me mandou chamar a senhora em particular e dizer isso para a senhora. Se a senhora não faz, amém, mas eu estou fazendo aquilo que Deus me mandou. Naquele mesmo momento, ela me chamou de volta, pediu perdão para mim e começou a agir de outra forma com os filhos dela. Foi a forma que o Senhor trouxe de volta aqueles jovens para a casa do Senhor. Então, meus irmãos, eu estou dizendo nessa noite, você que veio no culto nessa noite, você não perdeu o seu tempo. Perdendo tempo está aquele que não veio. Aquele que não veio perdeu de ouvir tudo que nós ouvimos aqui nessa noite. Os louvores foram conosco, a leitura oficial foi conosco. Tudo que foi falado aqui essa noite foi enviado pelo Espírito Santo de Deus.